E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para você notícia, trazendo para você informação no dia a dia da política. E hoje, dia 20 de 12 de 2019, eu quero comentar com vocês sobre Gugu e a herança que ele deixou e que agora começa uma briga entre os parentes de Gugu pela sua herança. E o negócio é sério, hein, pessoal? Até como vocês sabem muito bem, Gugu veio a óbito na sexta-feira, no dia 22, e ele deixou uma herança avaliada em torno de 170 milhões. Em torno de 170 milhões. Olha, não é pouco dinheiro, não. É muito dinheiro e olha que a briga por essa herança promete. Vem comigo que eu vou contar tudo detalhado para você agora. Compartilha esse vídeo aí com todo mundo. Senta o dedo aí no botão de curtir e vem comigo. Ok, olha eu aqui de volta com vocês. Então vamos tratar desse assunto aqui e entender essa questão aí da herança deixada pelo apresentador Gugu Liberato. Como todos vocês sabem, as celebridades são riquíssimas, né? Muitas são riquíssimas. Alguns têm só aparência. Gugu era contado entre as celebridades mais ricas do Brasil, né? Era apontado aí nos rankings entre as celebridades mais ricas e deixou uma herança muito grande, né? Deixou uma herança muito grande e deixou para os seus filhos. Então agora começou uma questão sobre a questão da herança, então uma briga grande por causa da viúva de Gugu Liberato, que parece, pessoal, não estava inscrita no testamento de Gugu. Então aí ficou a questão. Gugu botou os filhos, Gugu botou sobrinhos, mas Gugu não botou a esposa, né? A viúva. E ela tá brigando, pedindo o direito de participar da herança também. Vamos ver o que vai dar. Vamos daqui, olha. A médica Rose Miriam Souza de Mateu, mãe dos 3 filhos de Gugu Liberato, vai recorrer à justiça para ser reconhecida como uma das herdeiras da fortuna do apresentador. Ela não foi casada oficialmente com Gugu, mas mantinha um relacionamento com ele há 19 anos. O filho mais velho dos dois, João Augusto, tem 18 anos. Rose pede o reconhecimento de união estável com Gugu. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Estou comentando aí no jornal Folha de São Paulo. Agora a questão é muito séria. Você sabe que no Brasil, se eu não me engano, 5 anos de casado já é tido como união estável. Acredito que está até um pouco antes de sair, 4 e pouco. Mas a base é 5 anos, né? Então acredito que pode ser reconhecida assim. Porém, a força de um testamento que é assinado e reconhecido, ele tem um poder muito grande. Um testamento, porque o testamento representa a vontade do dono do bem, o que a pessoa quer. Porém, diante da justiça, uma mulher que viveu com Gugu durante 19 anos da sua vida, criou e cuidou dos seus filhos, na partida dele não fazer parte da herança, é estranho. E aí fica a questão, por que não fez parte da herança também? Então vamos acompanhar aqui um pouco mais. Em entrevista à publicação, né, que deu aí, Rose afirmou que nunca teve outro homem a não ser Gugu. E que qualquer mulher em seu lugar faria o mesmo. Abre aspas. Nós sempre fomos uma família. Marido, mulher, mãe e pai de 3 filhos, disse a companheira. O apresentador sofreu um acidente doméstico, como todo o Brasil sabe, em sua residência em Orlando, nos Estados Unidos, e sofreu uma lesão na cabeça com sangramento intracraniano. Ele caiu de uma altura de cerca de 4 metros, enquanto fazia um reparo no ar-condicionado no sótão. Gugu distribuiu seus bens aos 3 filhos e 5 sobrinhos, mas não mencionou a esposa Rose no seu documento. E como eu disse para vocês aí, a herança é avaliada em 170 milhões. Gente, isso é muito dinheiro. Pessoal, você imagina 170 milhões. Muita grana. A fortuna do apresentador foi dividida em 2 partes iguais. Da primeira, metade. O dinheiro ficou para os seus filhos, João, Sofia e Marina. Da segunda, Gugu deixou 75% para os 3 filhos. E os outros 25% para os sobrinhos, né? Se Rose conseguir o reconhecimento da união estável, terá direito à metade da herança. Eu acho que ela consegue sim, 19 anos casada, pelo menos pelas leis do Brasil, ela vai conseguir esse reconhecimento de união estável e vai conseguir ser reconhecida sim e fazer parte dessa herança. Eu acredito, mas tem uma briga aí, a própria assessoria do Gugu não está aceitando muito isso, tá uma briga muito grande, ó. Pessoas próximas à família de Gugu afirmam que Rose não tinha uma união estável com o apresentador, apenas uma relação de amizade.
A médica contesta e diz que na casa dos dois, em Orlando, havia um closet cheio de roupas e toda segunda pela manhã ele depositava uma quantia para ela se manter. Então, muita gente aí começa agora, isso que é o complicado, depois que a pessoa parte, né, começa a vir essas coisas à tona. Então, muitas pessoas estão dizendo que ela não era uma mulher, não era esposa de verdade, era apenas uma amizade, teve os filhos, mantinha apenas uma amizade, mas não era esposa de verdade. Então, olha, isso aí vai parar na justiça, né? Vai parar na justiça, mas o que aparenta para a mídia, o que o Gugu passava para a mídia é que a Rose era sim a sua esposa, né? Tanto que no dia até mesmo que o Gugu veio a óbito, a mulher estava em casa, as crianças estavam. Olha, isso aí vai ser muito complicado. Agora, o Gugu não ter posto a própria esposa, a própria mulher, né? Não era casado, mas a própria mulher no testamento, isso aí já aponta alguma coisa. Existem muitos comentários por aí, muitas fofocas, que o Gugu gostava de outro tipo de coisa, né? Que você sabe muito bem o que eu tô querendo dizer aqui. Há comentários sobre isso, há histórias sobre isso, há muita coisa. Isso aí deve vir aos tribunais, deve parar nos tribunais. Então os próprios filhos do Gugu, né? Pode acabar entrando numa briga grande aí com a própria mãe, porque se a mãe ganhar, ela fica com metade de tudo. Né? Metade de tudo, se comprovar a união estável. E a outra metade vai ser dividida entre os filhos e os sobrinhos. Então vamos ver o que vai acontecer. Olha o que ela botou aqui, ó. Eu sei, abre aspas, o que sei é que é do pai e é dos filhos. Já está tudo no nome dos filhos, como o Gugu queria. Não quero nada para mim, é tudo deles. Eu só vou viver de usufruto para poder me manter, disse Rose. Afirmou que se receber herança, irá doar tudo para os filhos. Ela disse que, mesmo assim recebendo, vai doar tudo para os filhos. É muito complexo isso daí, né? Parece até aquela situação. Hoje eu estava vendo alguns casos aqui de uma amiga que o marido estava casada, ou tinha um filho com o marido veio a óbito e logo que ele morreu, a outra filha dele já correu para tomar a casa e tentar tirar a mulher da casa com uma criança no colo. Né? E acabou tomando uma parte da casa. Né, mas queria expulsar a menina da casa. Então depois que parte, né, todo mundo quer a herança, quer a briga pela herança. Eu vi uma história de uma amiga hoje me comentando que a mãe veio a óbito e quando ela chegou na casa da mãe, a tia já tinha tomado a casa da mãe, né? E teve que entrar numa briga na justiça para recuperar a casa da mãe, porque a tia morava numa outra casa, mas a casa da mãe dela era melhor. Ou seja, parece que quando as pessoas partem, né, e não tem uma coisa definida, fica todo mundo brigando pelos bens, pela herança. Às vezes o corpo do defunto, né, nem esfria e já tá todo mundo brigando. Então essa situação aí do Gugu é uma situação que começa a ficar feia diante de toda a mídia, diante de toda a sociedade, né? Mas é muito complicado. Parece que a esposa, se for comprovado que essa mulher é esposa do Gugu, era esposa real, vai ter direito a uma parte. Agora, se não conseguir comprovar que viveu uma união estável com o Gugu, pelo menos durante 5 anos, segundo as leis do Brasil, acredito que é isso, algum advogado ou jurista aí pode me corrigir, fica à vontade para me corrigir, ok? Eu tô fazendo comentário aqui, mas nem fiz aquela profundidade. Olha aí, ó. Levando em consideração possível dedução de passivo como dívida e outros, é uma lista divulgada em março desse ano pela revista Forbes, na qual estava 10 celebridades brasileiras com maiores patrimônios. Ele figurava na 7ª posição à frente de outros colegas como Ana Maria Braga, 105 milhões, Roberto Justo, 45 milhões. Que liderava o ranking na ordem era Silvio Santos, seu ex-patrão do SBT, com aproximadamente 7 bilhões de reais. Olha a herança aí do Silvio Santos, 7 bilhões. Quando o Silvio Santos cantar para subir, né, a herança tem que ser bem, com certeza, já vai ser bem dividida. Segundo por Xuxa, Pelé, Ivete Sangalo, Gisele Bündchen. Apesar de ser reconhecido por seu trabalho na televisão, Gugu fazia parte de diversos tipos de empreendimento. Essa aqui é a questão. Gugu tinha várias empresas, investia em várias frentes. O apresentador chegou a ser dono de uma emissora de televisão no Mato Grosso. Montou uma boate com Miguel Falabella, né? Gugu tinha uma boate, que funcionava no bairro da Moca, em São Paulo. Além de ter contratos publicitários e demais rendas geradas por royalties em outros produtos licenciados. Então o que acontece? Gugu tinha muitas frentes, muito dinheiro, e agora que Gugu partiu, todo mundo briga aí pela bufunfa do Gugu, né? Mas, com toda certeza, tem aí a justiça, a mãe diz que quer receber a sua parte para deixar para os filhos. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação aí. Sempre tem uma coisa que tudo seja dividido em paz, e se ela tiver direito mesmo, que seja dado que é de direito. Porém, há um ponto. Se o Gugu não a reconheceu no testamento, significa que o próprio Gugu não a reconhecia como esposa
diretamente para lhe dar direito a esse bem. É o que passa para todos nós aí esse entendimento. Ou eu estou errado? Eu estou errado, pessoal? Então ela vai ter que provar diante da justiça que era realmente a mulher, que tinha um casamento estável, e aí tem gente dizendo que não tinha, era só amizade. Então a briga promete que vai ser grande aí, pode demorar um pouco esse dinheiro aí realmente ser dividido para todos, ok? Pessoal, muito obrigado aí, o carinho da audiência de vocês, e deixe aí a sua opinião. O que vocês acham dessa situação toda aí, né? De herança. E você tem uma herança? Como eu perguntei lá no início, você tem uma herança? E quando você cantar para subir, para quem vai ficar a sua herança? O que você vai deixar? Você já definiu para que vai cada coisa? E que pensamento chato, né? Mas fazer o quê? Né? Pelo menos o Gugu deixou. E se ele não botou o nome da mulher, aí eu não sei, né? Talvez ele não achasse que deveria ir para a mulher ou acreditava que os filhos iria cuidar da mãe. Talvez seja isso. Pessoal, muito obrigado, carinho da audiência. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Deixa bastante a curtida aí. E tamo juntos. Um abraço.